Olá, eu sou o Rocha, sou aluno do curso de especialização em desenvolvimento de sistema web e aplicativos móveis do Instituto Federal de São Paulo, campus Capivari. Hoje vamos falar um pouco sobre a atividade do módulo 3 da disciplina de Projeto de Segurança da Informação, ministrado pelo professor Rafael. O objetivo dessa atividade consiste em desenvolver uma aplicação web que contém os mecanismos de segurança e proteção contra os riscos e vulnerabilidades sinalizados no OASP. Com base nessa ideia, foi feita uma aplicação objetiva, simples, para demonstrar os mecanismos utilizados e os recursos de proteção necessários. Essa aplicação foi desenvolvida em PHP, com linguagem de marcação HTML e CSS. A execução está sendo realizada diretamente no aplicativo do Kali, com o navegador Firefox e endereçamento HTTP. Inicialmente eu vou criar aqui o usuário, vou testar também a aplicação inicialmente para ver se os recursos de acesso estão sendo validados. Então, se você tentar acessar, ele já emite ali pedindo para você colocar o usuário. Eu vou entrar inicialmente com o usuário de administrador, que já está cadastrado. Então, esse usuário de administrador já me permite acessar o cadastro. E eu vou cadastrar aqui um usuário chamado inicialmente Paulo. Paulo será administrador. Vou cadastrar ele aqui. Eu vou cadastrar também um usuário chamado Maria. Maria será o usuário comum. Ok? Então iniciamos aí com o cadastramento de 2 usuários. Vamos ver a realidade desse cadastro no banco de dados. O banco de dados utilizado é o PHP Admin, é o MySQL, Apache. Então aqui eu já criei nesse banco de dados, o banco é o banco Sistema Seguro e também criei a tabela usuários. Então aqui a gente já pode enxergar que já teve inserção no banco de dados, a Maria, o usuário Maria. Já foi criado o hash para a senha de Maria, e ela é do tipo comum. E também para o usuário Paulo, a mesma coisa, o hash de senha e o usuário do tipo admin. Retornando aqui para a aplicação, vamos tentar acessar agora com os usuários Paulo, errando a senha de propósito para ver se ele acessa. Então eu errei a senha, automaticamente ele dá a mensagem que o login e o senha estão inválidos. Eu vou tentar também entrar com o usuário Maria e vou errar a senha de Maria. Então o sisteminha já dá também que Maria também já está com acesso negado ali. Então vamos voltar aqui com o usuário Paulo e agora dessa vez utilizar a senha correta. Pronto, o usuário Paulo ele realmente tem o acesso de administrador, o sistema já diz que o acesso foi permitido, e já dá a mensagem aqui para ele informando que esse acesso é exclusivo para administradores. Então o Paulo tem acesso realmente a cadastrar novos usuários. Vamos voltar aqui para o login e vamos acessar com Maria. Maria acabou de ter acesso, só que o acesso de Maria é restrito, ela só tem acesso a utilizar, a visualizar a parte inicial do sistema. Então ele informa que o usuário é exclusivo para usuários comuns, que o acesso é exclusivo para usuários comuns. No caso de Maria, ela não tem acesso à página de cadastro. Ok? Então, inicialmente, sobre as telas, eu acredito que é isso. Vamos retornar aqui para o código.
Então, falando um pouco da estrutura de código, esse sistema ele tem aqui, são aproximadamente 7 arquivos, né? Linguagem utilizada foi a linguagem PHP, né? E também a linguagem de marcação HTML e CSS. Aqui a gente tem os arquivos, são arquivos de estrutura, né, do sistema. É o arquivo de segurança PHP, que centraliza todas as restrições, né, de segurança. Você tem o arquivo admin, o cadastro, o index PHP, que é o arquivo inicial, o logout e o usuário. Eu vou falar aqui sobre o arquivo mais importante, que é o arquivo de segurança, esse que centraliza todas as restrições e a aplicação de segurança necessária. Inicia aqui com a verificação, né? No caso ele verifica se já existe uma sessão ativa com esse condicionante. Inicia uma sessão, né, se necessário para login, né, e controle de usuário. O comando session start. Aqui ele declara, né, a classe principal da instância, que no caso é a classe de segurança. Alguns métodos, né, métodos aqui de privados, no caso aqui variável privada, que armazena a conexão com o banco, é a variável conexão. Construtor, né, que executa automaticamente quando a classe é instância, né? Aí no caso aqui é o método public function, constructor, e chama o método que conecta o banco de dados. Na sequência, você tem a conexão com o banco, né, que é um método privado, né, aí só pode ser usado dentro da classe, no caso a classe é a classe segurança. Aí o método aqui é a função, na verdade, é a conexão, conectar banco, function. Aqui os dados de conexão do ambiente local, né, no caso o ambiente é o VAP. E os dados de conexão do ambiente, né, no caso aqui o localhost, o sistema seguro e a senha root. Cria conexão usando o PDO, né, mais seguro, né, contra o SQL Injection. Nessa etapa, ele configura o PDO, né, para mostrar, no caso, os erros de conexão. Em caso de erro, ele não exibe, né, os detalhes técnicos para a aplicação não ter aí uma visão insegura em relação a ataques. A segurança básica, né, ele cria um método aqui para limpar dados, né, do usuário. No caso aqui a proteção é contra o XSS, aí o método é o limpar dados. Remove os espaços extras de início ao fim, remove as barras invertidas e aí retorna aí o dado já tratado. Proteção CSRF, aí ele gera aqui o token único, né, do formulário. O método aqui é o gera token CSRF, verifica se ainda não existe um token na sessão com esse condicionante, gera um token seguro, né, de 32 bytes e aleatório e retorna o token. Né? Verifica se o token recebido é válido com esse método verifica token, compara o token enviado com o armazenado na sessão. Aí aqui já vem para condicionante de senha, né? Ele cria aqui o hash seguro, né, para a senha com o método public, no caso cria hash senha, usa o algoritmo padrão do PHP, bcrypt, verifica se a senha digitada corresponde ao hash, e aqui ele compara a senha digitada com o hash armazenado. Na autenticação, o método responsável pelo login do usuário é o faz o login, né, com as variáveis aqui do login e senha. Aqui com as queries, né, e o placeholder, ele faz a proteção contra o SQL Injection. Prepara a query, executa passando o login, busca o usuário encontrado, verifica se o usuário existe e se a senha está correta com esse condicionante aqui.
Aí aqui ele armazena os dados na seção, dados do usuário, ID, login e tipo, marca o tempo da última atividade, retorna com sucesso. Aqui ele aguarda, aqui no caso, 1 minuto, né, que é a proteção contra a força bruta. No controle de sessão, ele verifica se o usuário está logado, com o método está logado. Se não existe ID de usuário na sessão, aí ele verifica. Define o tempo máximo, né, de inatividade, como 30 minutos. Verifica se passou o tempo, caso sim, né, ele confirma aqui o logout automático. Atualiza o tempo da atividade. Controle de perfil, verifica se o usuário é administrador. Verifica também se o usuário é comum, né? Aqui ele já tem as instâncias de validação dos recursos de acesso de cada usuário. E aqui ele faz o controle de acesso, né? Protege as páginas do sistema, com o método verifica acesso. Se não estiver logado, redireciona sempre para o login. Se precisa ser admin, no caso aqui ele confirma, né, se precisa ser admin. Caso não, ele dá o acesso, né, negado, né, você informando que o usuário não é administrador, e a mesma linha de raciocínio para o usuário comum. Evita que, por exemplo, usuários administradores acessem os recursos do usuário comum e do usuário comum a mesma coisa, acessando os recursos, os acessos do admin. Aqui ele faz o logout, né? Ele limpa todas as variáveis com a seção array e destrói a seção. Aqui no caso é o banco de dados, cadastra um novo usuário, aí logicamente levando em consideração as informações de login, senha e tipo. As queries de inserção, passando as informações login, senha e tipo. Prepara a query, cria o hash das senhas, executa a inspeção e retorna, né, falso em caso de erro. Se o usuário, se por acaso tiver algum usuário duplicado. E aqui a instância global que cria, né, o objeto da classe para uso de todas as páginas. Bom, pessoal, rapidamente era isso, né? Esse é o arquivo principal. Acredito que a ideia era manter o foco nas restrições, né? Por hora agradeço a atenção e fico à disposição.